Tava demorando, né? Hoje, meus MVS, irei te contar a história de Godzilla, o monstro que engoliu uma estrela. Sem mais enrolações, vamos lá. Há um tempo atrás, um mundo que não era dominado pela raça humana, mas sim por titãs guardiões da Terra, que criaturas colossais, que surgiram com níveis de radiação altíssimos do que o habitual naquela época. A espécie dominante daquela era a espécie Gojira, a família de espécies de Godzilla e também a outra espécie dominante era os primatas e crustáceos. E aquela radiação não era artificial, ela vinha do próprio núcleo da Terra, e Godzilla é uma dessas criaturas primordiais. E a família Gojira é uma espécie ancestral de predadores alfas, criada para manter o equilíbrio do planeta Terra, que viviam principalmente na Terra Oca e se alimentavam da radiação da Terra Oca. Eram inimigos naturais de criaturas parasitas e destrutivas. Entre esses inimigos estava o mais perigoso de todos, o exemplar que dizimou a espécie de Godzilla, os que são mais temidos pelos humanos. Enfim, continuando, essa espécie parasita mais como abreviada de MUTO, que é M-U-T, oeste, sigla para Massive Unidentified Terrestrial Organism, e traduzido fica organismo terrestre massivo não identificado. São monstros parasitas que aparecem no filme Godzilla de 2014. E deram um trabalho enorme para Godzilla, mas antes dele enfrentar eles, vamos à origem disso. Há milhões e milhões de anos, a espécie Gojira e MUTO eram predadores naturais, como se fosse a relação de gato e cachorro. Só que um pouco mais violenta e sangrenta, digamos assim de passagem. Isso foi demonstrado em Godzilla de 2014. E cara, é muito brutal como Godzilla destraçalhou os dois. E os MUTOs têm diferença entre os sexos, o macho possui asas, e é pequeno, enquanto a fêmea não tem asas, e sim mais braços dianteiros, e é maior que o macho. Bom, a origem deles vem do MUTO Prime, onde batalhou com o Dengen, o titã supostamente foi o pai de Godzilla, onde fugiu na batalha, e foi vítima de parasitismo. E vocês sabem o que aconteceu depois. Bom, tem uma teoria que diz que quando Godzilla derrota um monstro, ele ruge para cima, demonstrando sua vitória para os seus ancestrais, fazendo sentido, onde ele é o último de sua espécie. E é meio triste saber que ele é o último da espécie, por enquanto. Agora, porque Godzilla possui a baforada atômica, bom, vamos começar onde a lenda se tornou um deus. Godzilla já possui a baforada atômica, mas por que 1954 Godzilla MV? Bom, é lá onde tudo começou. Ou antes, se eu estiver errado me corrija, os humanos criaram uma bomba atômica para matar Godzilla, 2 vezes lá em Hiroshima e Nagasaki. Isso foi quando o Godzilla se despertou de sua hibernação de longo tempo. Ele não estava dormindo, e sim esperando a hora de acordar. No momento certo, mas por conta dos humanos, por questões de guerra, desmatamento, causando um desequilíbrio na Terra, Godzilla desperta para tentar equilibrar as coisas. E os humanos nunca viram uma daquelas criaturas tão grandes. Isso falo quando os titãs hibernaram depois de 1100 anos. Autor C. Godzilla já era acostumado com os humanos da época ancestral, da era que baixou mais a radiação do planeta. E sempre viam a espécie do Godzilla como seus deuses, mas por conta de milhões de anos, perderam essa relação, mas não completamente. Godzilla já participou de várias batalhas que se ele não tivesse ganhado, bom, sabe Deus o mundo estaria. 2 guerras de titãs tinham rolado um tempo atrás, entre a guerra ancestral de Scar King, onde ele planejava dominar o mundo da superfície, mas não teve sucesso, pois Godzilla os prendeu com grandes rochas na Terra Oca, e caíram mais ainda no fundo da Terra Oca. E outra com o King Ghidorah, onde quase morre na Guerra Antiga. Mas o King Ghidorah era muito forte que Godzilla, e Godzilla não tinha chances altas de matar ele sozinho, precisou de aliados na batalha ancestral, que mudou muito o clima daquela época depois da chegada de Ghidorah, e congelaram o Ghidorah lá na Antártica, que supostamente a Shima ajudou Godzilla.
E nesse meio tempo acabou causando tsunamis, furacões, tornados, tufões e uma tempestade eletromagnética, uma tempestade que Ghidorah fez. Essa tempestade que ele cria, invoca raios bem mais poderosos do que o do planeta Terra, evaporando quem tomar um raio desses. E olha só o quanto colossal é o Ghidorah. Godzilla chega na metade da altura dele com as asas para o alto, alcançando mais de 400 metros. Esse monstrengo fez Godzilla usar sua forma Bonnie. Mas como Godzilla MV, bom para o Godzilla chegar nessa forma, ele tem que tomar doses colossais de radiação. E essa radiação que fez Godzilla de 1954 crescer tanto, dos seus 50 metros até 109 metros. Godzilla não só foi o único de sua espécie, foi o exemplar mais forte de toda a sua espécie. Ele lutou muito para chegar no que conhecemos hoje, quase morreu 4 ou 5 vezes durante a sua vida, se tornou o rei dos monstros por conta disso. Perdeu grandes aliados durante a sua jornada, como o Anguirus e a Mothra, que morreu lá em 2019, evaporada pelo Monstro Zero. E foi ela que ajudou no processo do Godzilla se tornar o Godzilla Tomon Nuclear. E em 2020, se encontrou pela segunda vez o Kong. Toma macaco sem vergonha. Quero dizer, Godzilla tem um rancor de Kong naquela época. Mas não é qualquer coisa não, é porque ele tem um nível alto de roubar seu título de rei dos monstros. Cara, ele humilhou o Kong quando ele entrou no modo sério. Sim, gente, ele tava brincando com o Kong, até ele bater com tudo o machado na cabeça do Godzilla. Mas se o Kong tivesse sido morto, era babau pro Godzilla. E essa parte sempre me traz conforto, não sei porquê. E ele foi brutalmente humilhado em excesso pelo Megalon. Lutou com outras espécies que iriam ser um problema na Terra, e outros por absorver o poder, como a Tiamat. E eles já tinham uma rivalidade, ela nem ligava se era o rei, tacava o dane-se para ele. E como já tinha sido esperado. Mas enfim, depois que absorveu a radiação de Tiamat, Godzilla evoluiu para o Godzilla Evolved, que ficou muito mais forte que até o Godzilla Bonnie, e as placas dele ficaram mais afiadas, e ficaram parecidas como diamantes. E mudou a cor de azul para rosa, pois absorveu a energia de Tiamat. E seu corpo ficou mais magro e atlético, suas escamas que já são resistentes, agora ficaram mais fortes e duras a mais que o normal. E nessa altura dele já se passa a mais que 120 metros de altura. O Kong é uma formiga perto dele. Mas deixei uma pergunta aí sem querer, porque encontrou o Kong pela segunda vez Godzilla MV? Bom, esse final de mês está chegando a segunda temporada de Mono, Legado dos Monstros, e parece essa temporada se passa em Godzilla King of the Monsters e Godzilla vs Kong. E nos vamos ver o vilão novo da série, que é maior que Godzilla e Kong, que os fãs especularam naquela época que era a Nakika, mas mostraram o nome do titã de Titan, X. E tem ainda o Godzilla e Kong Supernova, que trata mais um capítulo do Monsterverse, onde Godzilla e Kong enfrentarão um mal ainda maior que os anteriores. E resumindo, Godzilla nasceu e se tornou o rei dos monstros, perdeu aliados, perdeu a relação dos humanos e titãs, sofreu muitos danos, evoluiu e ficou mais forte. E o mais importante, ele virou o sistema imunológico do planeta Terra, onde equilibra o clima da Terra e a natureza dela. Então foi só isso que queria contar para vocês, meus inscritos. Claro que não teve nada tão aprofundado, posso ter falado bobeira às vezes. Se gostou do vídeo, já marca aí seu gostei, ajuda muito o meu canal a crescer e se expandir cada vez mais. Então é isso, até o próximo vídeo, meus MVS.